Eu nasci no dia 11 de abril de 1950, às 6h05 da manhã. Para os astrólogos de plantão, sou do signo de Áries, ascendente em Áries. Nasci em São Paulo, mas sou neto de Caiçara, de Ilhabela, onde tenho recordações da minha infância, junto com todos os meus primos da família França e Fazini, que era a família da minha avó. Meu pai, José Mauro Pontes, o Maurão, famoso Maurão, um cara espetacular de quem tenho muita saudade. Minha mãe, Araci, chamada de Ceci, uma mulher também espetacular, maravilhosa. Tenho um irmão mais velho, que é o Zé Mauro, um grande cara, meu chapa, até hoje meu amigão. E tive uma irmã também, a Eliana, que infelizmente não está mais conosco. Bom, mas vamos falar da vida. Eu tenho também lembranças da família Pontes, na chácara do meu avô, em Pinhal, terra onde o meu pai nasceu. Ali a primaiada Pontes se reunia de vez em quando e era uma farra, alegria, brincadeiras, uma turma muito divertida. Tenho muita saudade disso. Eu posso dizer que tive uma infância maravilhosa, sem problemas, traumas ou tristezas. Se tive, eu não lembro, porque as coisas boas foram maiores. Eu tenho uma tendência a esquecer as coisas ruins, graças a Deus. A minha memória é para as coisas boas da vida. Uma coisa marcante dessa época da minha vida foi a época do parquinho, o jardim da infância, onde eu tinha a melhor professora do mundo, a dona Araci, a minha própria mãe. Eu amava aquele lugar e lembro de todos os meus colegas daquela época. Alguns deles eu vejo até hoje. Mas o meu maior amigo do jardim é um cara com quem mantenho uma relação de amizade e profissional até hoje. O nome dele é Marcos Bainardi. Guarde esse nome, vou voltar a falar dele no início da minha vida profissional. Depois do Jardim da Infância, eu comecei meus estudos numa escola bem tradicional de São Paulo, o Externato Elvira Brandão. Olha só, eu e meu irmão com o terno, o uniforme do Externato Elvira Brandão. Pouco tempo depois, nós mudamos para Recife, onde continuei meus estudos e morávamos em frente ao mar. Morávamos na praia da Boa Viagem. Foi um período espetacular da minha vida. A escola era pertinho, eu ia a pé pela Rua dos Navegantes, que ainda era de terra. Eu ia à praia todos os dias, era só atravessar a Avenida Beira-Mar. Foi muito marcante. Inclusive, a minha irmã nasceu lá. Ficamos quase 4 anos nesse paraíso. Voltamos para São Paulo, eu e meu irmão continuamos os estudos no Fernão Dias Pais, escola estadual, que era em frente de casa. Aos 13 anos eu comecei a me interessar pela música, batucando nas salas de aula lá do Fernão. As salas de aula eram de madeira e tinha um som bem legal. E eu era meio que chefe da bateria, o mestre da bateria lá. E então eu resolvi aprender bateria e aprendi com um cara chamado Ribeiro, que era meu vizinho, morava no mesmo quarteirão que eu. Um cara profissional e com quem eu aprendi a tocar bateria. Aí nessa época veio a Bossa Nova. Mais ou menos em 1964 eu comecei a me interessar pelo violão e senti necessidade de aprender um instrumento que tivesse harmonia. Embora eu fosse canhoto, eu sou canhoto, eu aprendi a tocar violão do lado normal, para não ter que estar sempre levando meu violão de canhoto. E na época eu pensei, se eu fosse escolher aprender piano, não teria piano de canhoto. Então, tudo bem, vamos aprender o violão do lado destro. Eu me dediquei muito ao violão. Estudei pra caramba, machucava os meus dedos de tanto estudar, mas eu tive um progresso maravilhoso e nessa época em que o violão era muito valorizado por causa da bossa nova, eu aprendi a tocar solos, havia muito respeito pela música e quando a gente tocava num lugar, ou cantava e tal, sempre era feito um silêncio maravilhoso, todo mundo ligado na mesma vibe. Foi um período bacana, onde eu pude evoluir harmonicamente também. Comecei a ouvir
os grandes artistas. Elis Regina eu comecei a ouvir aí. Eu já era fã do César Camargo Mariano, do Sambalanço Trio, né? Adorava a música instrumental também. Aprendi a ouvir os cariocas e começar a descobrir aquela coisa de formação de vozes. Eu tocava violão muito bem, melhor que hoje. A minha carreira profissional começou da seguinte forma. Eis que um dia a minha mãe se encontrou com a Dona Cecília, mãe do Marcos Mainardi, que era meu colega de jardim da infância. Eu já tinha ido para Recife, voltado, eu já era adolescente, já estava aprendendo alguns instrumentos. A mãe do Marcos contou que ele estava formando um conjuntinho, uma banda, né? Naquela época era conjunto. E ele estava formando com seu professor de violão, o Zeca, e com o primo, o Can. E eles estavam se reunindo, tocando, já começando a tocar algumas coisas, mas não tinham um baterista. Então a minha mãe falou, o Dudu toca bateria. Aí o Marcos, mais que rapidamente, foi à minha casa, foi me visitar em casa e me perguntou se eu tocava bateria, se ele podia ver. Ele viu, acho que ele nunca tinha visto uma bateria na vida dele, ele arregalou os olhos desse tamanho. E eu toquei primeiro músicas de bossa nova, sambas e tal, mas toquei as músicas do Iê Iê Iê, que estava começando com os Beatles. E ele adorou. Ele já me convidou para a banda e nós tivemos o nosso primeiro ensaio. Esse ensaio foi totalmente improvisado, porque a gente não tinha nem pedestal de microfone, tinha uns amplificadorzinhos pequenos. Para o Marcos tocar violão, nós tivemos que pegar um cabo de vassoura, espetar num vaso para colocar o microfone em cima, que era um microfone bem chinfrim, era microfone de cristal, eu lembro. Então fizemos o nosso primeiro ensaio, aí nós cantamos uma música que era assim: My baby, that's a hanky panky. 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 Bom, depois nós começamos a nossa caminhada musical. Aí fomos nos apresentar nos lugares que permitiam, pessoas que ainda eram iniciantes, né? E nós fomos nos apresentar no Gelorama, na Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Paulista. E ali tinha um ringue de patinação de gelo e a gente ficava tocando, o pessoal patinando, pouca gente prestava atenção, mas era uma nova experiência. Depois disso, nós fomos convidados a nos apresentar num programa de TV, na Crista da Onda, do Júlio Rosenberg. Era uma espécie de competição musical entre conjuntos, bandas, né? E nós nos saímos muito bem. Só que o problema é que a banda, o primeiro nome que a banda teve era Bumblebees, que se escreve Bumblebees, e ninguém conseguia pronunciar esse nome. Então nós resolvemos colocar um outro nome na banda, que fosse mais fácil de pronunciar, e aí nós colocamos o nome Colt 45, ou Colt 45. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do que ouviram até agora. Toda semana vocês vão receber uma nova história. Fiquem ligados, se inscreva, toque o sininho para ficar sabendo quando eu lanço uma nova programação. Eu agradeço a todos pela presença e aguardem a nova história de Dudu França, cantando histórias. Tchau! Nobody can do that. Nobody can do that.